Olá, poderosas! Sejam todas bem-vindas a mais um dia do nosso desafio. Hoje nós vamos para o terceiro dia do nosso desafio e o tema de hoje é preenchendo com paz, longanimidade, benignidade e bondade. Para nortear aqui a nossa conversa de hoje, o nosso estudo, nós vamos ler Colossenses, capítulo 3, do 12 ao 14, e diz assim a palavra: Senhor, vocês são povo de Deus. Ele os amou e escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade e de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros, perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Amém? Esse texto é muito lindo, poderoso, fala sobre aquilo que nós podemos ter, fala que nós somos escolhidos e que o amor, ele é o elo perfeito. E a primeira coisa que nós vamos falar hoje é preenchida com paz. A Bíblia promete para nós que nós vamos experimentar uma paz que desafia a lógica. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Parece muito legal isso, mas como isso é possível? A paz que excede todo o entendimento. A paz de Deus estará conosco. Falando é muito mais fácil. Agora, crendo é o mais complicado. Como? Como podemos ser preenchidas com essa paz que ninguém consegue entender? Nós vamos ver agora. A resposta pode ser encontrada em alguns versículos. O primeiro deles é Filipenses 4, 8 e 9. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, correto, puro, agradável e decente. Ponha em prática o que vocês aprenderam e receberam, e aprenda de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Essa paz é difícil de entender, mas ainda bem que Deus nos deixou aqui algo que nós podemos basear para entender essa paz que excede todo entendimento. A paz não é algo que nós esperamos passivamente. Colossenses capítulo 3, 15 nos diz que a paz que Cristo dá dirige a vocês nas suas decisões. Isto é um mandamento. Em 2 Timóteo capítulo 22, 23, coloca isso de uma maneira ainda mais forte e diz: e você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida reta, com fé, amor e paz, juntos com os que com um coração puro pedem ajuda ao Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. Então a paz não é algo que nós temos que lutar para sermos preenchidas nos momentos de quietude, nos momentos que nós estamos sozinhos em casa. Não, é uma atitude com a qual precisamos transbordar quando interagimos com os outros. Ter paz quando nada está acontecendo é muito bom. Agora, a paz de Deus que excede todo entendimento é você saber a quem você pede ajuda. É você saber ir em meio aos momentos difíceis. A paz que excede todo entendimento não é algo que a gente vai ficar aqui esperando. É algo de prática, é algo de ação. Então, nos momentos de turbulência, nos momentos de
agitação de problemas, nós precisamos exercer a paz que excede todo entendimento, que faz com que nós pedimos ajuda ao Senhor e possamos confiar nele. Nós sabemos a quem nós servimos, nós sabemos quem é o nosso Deus. Então que as nossas atitudes sejam atitudes que possam transbordar a paz. Então, quando as pessoas chegarem até nós com algum problema, nós precisamos transbordar a paz de Deus. Nós precisamos apresentar às pessoas a solução, que é Jesus. Então nós precisamos transbordar a paz em atitudes de paz. E a Bíblia, gente, de novo fala a respeito disso, olha. E a Bíblia não faz rodeios com relação a isso. E aqui nós vamos ver que essa paz que excede todo entendimento é um trabalho duro, é um trabalho árduo. Olha para você ver o que diz Hebreus capítulo 12, no versículo 14. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Então olha para você ver, se nós formos mais pacificadoras, se nós procurarmos manter a paz nos momentos de dificuldade, nos momentos de turbulência, nós vamos ver e começar a compreender a paz que excede todo entendimento, que é a paz que nós temos em tempos bons, em tempos ruins. Você sabe o que é o oposto de pacificador? É uma pessoa cheia de si mesma. Então nós precisamos parar de buscar os nossos próprios interesses. Como nós acabamos de sair da semana esvaziando a si mesmo. Nós precisamos entender que sim, nós estamos erradas em alguns momentos. Nós precisamos compreender e nos esvaziar de nós mesmos até que estejamos vazias, ao ponto de sermos canais de paz. Ao ponto de sermos canais de paz. Então, o que nós precisamos para ser mais pacificadoras é deixar a ira de lado. O que nós precisamos para serem mais pacificadoras é entender que sim, as pessoas vão falhar conosco e nós vamos falhar com as pessoas e que nós precisamos nos esvaziar da ira, da raiva, da vontade de querer tudo da nossa maneira. As mulheres são bem assim, eu não sei se você é assim, mas eu sou assim. Eu gosto das coisas do meu jeito, da minha maneira, mas isso é uma coisa que nós precisamos e eu preciso me esvaziar disso, para que haja em mim essa paz que excede todo o entendimento. Então, nós precisamos sim nos posicionar e querer e até desejar às vezes que as coisas sejam do nosso jeito, mas a palavra de Deus nos traz a ideia de que nós precisamos fazer o possível. Olha o que Romanos 12:8 diz. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. As coisas que aparentemente saiam do nosso controle, as coisas que tiram a nossa paz, não podem prejudicar as pessoas. Então nós precisamos entender que uma mulher que vive em paz consigo mesma e com os outros é uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Então, mais do que viver em paz, nós precisamos estar em paz conosco e em paz com o próximo. Então, uma mulher poderosa precisa ser preenchida com paz. Outra coisa, preenchidas com longanimidade. O versículo que nós lemos hoje, de Colossenses, ele incita que para nós não ficarmos irritadas uns com os outros e para que nós possamos perdoar uns aos outros. Nós precisamos entender que longanimidade e perdão têm uma ligação vital. Se nós agarrarmos a todas as ofensas e nos recusarmos a perdoar, a nossa paciência vai acabar. Então, nossas emoções são como um armazém. Nós vamos armazenando uma certa quantidade de sentimentos e chega uma hora que o quê?
nós explodimos. Então nós não podemos guardar amarguras e ressentimentos. Por quê? Porque nossa vida funciona como um armazém. É por isso que as pessoas não perdoam. Por quê? Porque tem muitas coisas armazenadas. Então nós precisamos parar de armazenar essas coisas para que o nosso espaço, para que o nosso armazém tenha espaço disponível para o Senhor entrar e para que haja no nosso coração espaço para Deus. Então nosso coração não pode estar cheio de amargura e a nossa mente não pode estar ocupada com recordações de anos. Tem gente que guarda palavras que as pessoas disseram anos atrás. Nós não podemos guardar essas ofensas. Nós não podemos guardar essas amarguras no nosso coração. Nós não podemos de maneira nenhuma estocar esse tipo de coisa. E às vezes nós achamos que o fato de nós perdoarmos vai mudar as pessoas que nos ofenderam. Não. O perdão não faz com que a pessoa, o ofensor, ele mude. Ele não faz com que essa pessoa que te ofendeu ou que fez algo com você se torne uma pessoa correta. O perdão faz bem para aquele que o libera. O perdão libera. O perdão liberta as pessoas que liberam o perdão. Então, talvez você está armazenando essas coisas aí, pensando na pessoa que te ofendeu. Libere o perdão, porque vai fazer bem para você. Vai fazer bem exclusivamente para você. A pessoa talvez, não pode mudar, mas o importante é que isso vai te libertar. Você é uma pessoa paciente ou uma pessoa impaciente? Examine seu coração e você vai descobrir. Por que será que nós temos um coração tão duro? Por que será que nós temos tanta dificuldade em perdoar? Por quê? Porque muitas das vezes nós agarramos a feridas dos passados, a ferida do passado que não traz benefício nenhum para nós. Isso nos ira e faz com que nós deixamos de ser uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Provérbios 19:11 diz: a pessoa sensata controla o seu gênio e a sua grandeza e perdoa quem ofende. Quando somos pacientes com os outros, nós podemos perdoá-los. Podemos ignorar as ofensas. E quando perdoamos, descobrimos que temos um armazém inteiro preenchido com paciência. Então nós precisamos pedir ao Senhor essa paciência. Oh Deus, libera sobre nós. Em nome de Jesus, nós precisamos pedir ao Senhor a paz. Nós precisamos pedir ao Senhor a paciência, porque as duas andam juntas, a paciência e o perdão andam juntas. Se nós formos muito duras de coração, nós vamos ser uma pessoa com pouca paciência e que tem muita facilidade em guardar rancor e não perdoar. E agora nós vamos entender o que é preciso para ter bondade e benignidade. 2 Pedro, capítulo 1, dos 5 ao 8 diz assim: Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento e o conhecimento o domínio próprio. O domínio próprio juntem a perseverança e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã e a amizade cristã juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muito mais coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nós precisamos entender que nós precisamos aumentar aquilo que a gente já tem. Talvez você está dizendo: Sabrina, talvez você não é impaciente. Talvez você já é uma pessoa muito pacífica. E aí, o que eu faço? Se você já é assim, aumente. E a gente que não tem, minha filha, que corre atrás disso. Então, nós precisamos entender essas coisas.
Algumas pessoas, gente, parece que tem todos os frutos do Espírito. Parece que algumas pessoas são simplesmente legais e parece que Deus depositou o gene da legalidade ali sobre elas. E então, parece que isso acontece e muitas das vezes parece que Deus não distribuiu essas coisas em nós. Parece que algumas pessoas têm abundância demais de bondade. Parece que tem gente que tem bondade demais, benignidade demais. E tem outras que parece que tem de menos. O que a Bíblia diz sobre isso? Ela diz: empenham-se, façam todo o esforço para acrescentarem benignidade à sua fé e bondade fraternal. Fazer todo o esforço implica, mais uma vez, que vai ser um trabalho duro. Oh, meu Deus! Então, nós vemos aqui que nós precisamos fazer esse trabalho duro. Não esperar passivamente para sermos preenchidas com bondade, para sermos preenchidas com benignidade. Nós precisamos ativamente buscar ser preenchidas. Então, não é esperar, é buscar. E às vezes nós paramos e falamos: gente, eu não tenho fruto do Espírito, não, eu não tenho amor, não tenho alegria, eu não tenho paz. E aí eu vou ficar aqui esperando Deus mandar sobre mim. Não, nós estamos aprendendo aqui que para sermos uma mulher poderosa, nós precisamos buscar esses frutos. O Espírito Santo está aí disponível para nos dar, mas nós precisamos buscar esses frutos. Meu Deus, por mais que seja um trabalho árduo, duro, difícil, nós precisamos buscar. Por que nós precisamos buscar isso, então? Por quê? Porque se nós possuirmos essas qualidades e elas estiverem em crescimento em nós, elas impedirão que sejamos inoperantes, improdutivas no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se está faltando esses frutos em nós, nós precisamos buscar para que nós sejamos mais produtivas, para que nós sejamos mais operantes no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora talvez você esteja pensando: mas Sabrina, você não falou que Deus usa mulheres como nós? Mulheres que são rejeitadas? Sim, Deus usa pessoas como nós, mas nós precisamos e temos que fazer todo o esforço para acrescentarmos a bondade, a benignidade à nossa fé. Porque ao mesmo tempo que é verdade que Deus, Ele nos escolhe, e ao mesmo tempo que é verdade que Deus escolhe pessoas improváveis para realizar a sua obra por intermédio delas, não dá para nós ficarmos do jeito que somos. Não dá para nós ficarmos do jeito que somos. Então nós precisamos entender que Deus, Ele precisa fazer algo em nós. Ele precisa fazer algo em nós. Ele precisa fazer algo através de nós. Mas nós precisamos nos render, porque Deus deseja produzir esses frutos em nós. Mas nós precisamos buscar esses frutos. Deus, Ele estava disposto a trabalhar por meio de Raabe, a prostituta. Mas ela tinha que estar disposta a abandonar o seu povo e ir com os israelitas. Deus estava disposto a trabalhar por Pedro, por intermédio de Pedro. Mas o que Pedro teve que fazer? Teve que largar o serviço da pescaria e seguir Jesus. Abraão deixou e teve que ir. Moisés teve que deixar o Egito e aí teve que cuidar de ovelhas 40 anos. E ele retornou para o Egito e deixou novamente o povo de Deus. Davi teve de deixar para trás o pastoreio de ovelhas para poder lutar com Golias e depois se tornar um rei de Israel. É um padrão, gente. É um padrão que se repete através das Escrituras. Deus nos aceita onde estamos, mas Ele quer que continuemos indo em frente. Então, para irmos em frente, nós precisamos deixar o Senhor fazer algo em nós. Nós precisamos deixar o Espírito Santo produzir algumas coisas em nós.
E Deus sabe que a vida será melhor para nós se nós fizermos todo o esforço para sermos preenchidos com bondade e benignidade. Ele sabe que mulheres poderosas nas mãos de Deus precisam ter esses frutos. E esses frutos precisam de estar crescendo cada vez mais. Amém. Eu estou sendo muito confrontada nesses dias, nesse tempo desses estudos. Mas tudo isso é para o nosso crescimento. Porque Deus nos encontra onde nós estamos, mas nós não podemos permanecer onde nós estamos. Nós precisamos segui-lo. Amém? Então vamos continuar seguindo a Jesus? Vamos continuar seguindo a Jesus e deixar que Ele faça algo em nós e através de nós. Deixar que buscando a Ele e deixando que Ele produza, que o seu Espírito, porque a palavra vai dizer, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, nós vamos ter amor, nós vamos ter paz, nós vamos ter benignidade, nós vamos ter longanimidade, nós vamos ter mansidão, nós vamos ter domínio próprio. Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo faça isso. Pergunta número 1. Com quem você é mais impaciente? Será que o real problema dessa impaciência seja a falta de perdão a essa pessoa? Ou que será que tem alguma coisa aí que precisa ser perdoada? Pergunta número 2. Como alguém falha em se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus? E pergunta número 3. Qual é a principal lição que você aprendeu no estudo de hoje? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, porque eu aprendi demais. E amanhã nós estaremos de volta com mais alguns frutos do Espírito. Um beijo, até amanhã.